Olá, aprendiz! Bem-vindo! Deixa eu te dar uma dica rápida aqui sobre organização de anotações. Isso aqui é um caderno que eu uso para acompanhar as minhas aulas do mestrado. E uma dica que eu posso te dar que me ajuda muito é o seguinte: para eu manter as minhas anotações de aula, certo? Isso aqui são anotações de aula e anotações pós-aula. Para eu manter as minhas anotações de aula mais organizadas, uma coisa que eu tenho feito e que me ajuda muito é fazer o seguinte. Por exemplo, esse material que tem aqui, especificamente dessa página, é uma anotação que eu fiz durante a aula e aqui também. Só que, nesse caso aqui, é uma anotação que eu não gostei. E eu não sei você, mas eu tenho um toque aqui com a organização que é o seguinte: se eu fizer uma anotação que eu acho feia, que fica ruim, que não fica combinando com o meu caderno, isso me dá um nervoso, né? A impressão que dá é que dá vontade de arrancar essa página e fazer ela de novo para ela ficar bonitinha, que nem as páginas anteriores. Mas o que eu faço então para deixar as minhas anotações funcionais e dentro do meu toque, da minha loucura, deixá-las bonitinhas dentro do meu gosto? Uma ideia é fazer o seguinte: tem gente que não consegue anotar direito durante uma aula e não quer deixar o caderno todo zoado. Então o que eu faço? Eu sempre uso e sempre deixo à mão algum bloco de notas sobrando. Então, o que eu faço durante a minha aula? Eu uso esses blocos de nota, que são só folhas grampeadas, e uso para acompanhar a minha aula. Então, durante a aula eu vou fazendo as minhas anotações, né, de forma mais feia, de forma mais desorganizada, e à medida que elas vão tomando forma, eu vou passando a limpo para o meu material. Essa daqui é uma anotação que, na minha concepção, ficou mais feinha, justamente porque eu não tive esse cuidado. Eu fui para uma aula e esqueci minhas coisas, só levei meu caderno. E fui anotando mesmo assim. Mas não ficou tão fundamentado quanto, por exemplo, ficou essa página aqui do lado. Então, se essa anotação ficou bonitinha, foi por quê? Porque eu consegui fazer ela organizando com o meu material aqui. Então, uma dica é: sempre tenha esses blocos de nota que você pode utilizar para fazer anotações momentâneas que serão depois transcritas para o material definitivo. Então, o que eu tenho feito? Eu uso, por exemplo, aqui, são folhas de rascunho. Eu deixo grampeadas, deixo na minha mochila, junto aqui do meu material, das minhas canetas, dos marcadores, daqueles marca-textos, etc. Tudo isso fica sempre à mão na minha mochila. E à medida que eu vou tendo aula e vou estudando, eu vou usando esses blocos para registrar tudo que vier na minha cabeça, só que de uma forma temporária. O que eu faço? Durante o meu final de semana, sábado, talvez domingo, dependendo do tempo livre que eu tenho, eu uso essas anotações que ficaram aqui, esses garranchos, para ir passando a limpo, para ir ajustando depois no meu material. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma forma de extração de conteúdo que vai passar daqui para cá no momento mais oportuno, certo? Então, se você tem dificuldades em fazer ainda anotações durante a aula, eu recomendo isso. Mantenha um bloco de notas temporário, descartável, que você vai usar só para acompanhar as aulas, que você pode rabiscar à vontade e sem culpa. E aí, coloque como meta a transcrição do que está aqui para o seu caderno de notas definitivo.